Amado Senhor Deus Todo-Poderoso, amado Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Peço auxílio para que eu possa passar a palavra para os irmãos e para mim também, E o entendimento dessa obra maravilhosa que o Senhor deixou para a gente como alimento. Em Mateus 4:4, o Senhor disse: Jesus respondeu, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A vida humana precisa de alimento físico ou pão, mas de nutrição para a alma e o espírito. Cuidar da alma no sentido espiritual significa nutrir a essência interior, as emoções e a consciência, buscando o equilíbrio entre o corpo, a mente e a fé. É o lugar onde moram os sentimentos, os desejos, as dores e a nossa identidade única. Funciona como elo entre o nosso corpo físico e a nossa dimensão espiritual. Diferente do corpo físico que se desgasta, a alma carrega a nossa evolução moral e espiritual. Uma alma ferida por mágoas, tristezas, culpa, adoece também o corpo e a mente. Cuidar dela é buscar a paz interior. Através da reforma íntima, significa olhar para dentro, reconhecer fraquezas e abandonar ilusões ou vícios materiais. Ter um propósito de vida ajuda a entender o verdadeiro sentido da existência além das aparências materiais. A palavra de hoje é Lucas 9, versículo 57 a 62. Jesus revela que o verdadeiro discipulado exige prioridade absoluta ao reino de Deus, desapego de confortos materiais e compromisso em hesitações. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Explicação: a frase segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos, encontrada em Mateus 8, versículo 22 e Lucas 9:60. Ao homem que pediu para sepultar o pai primeiro, Jesus responde para deixar os mortos sepultarem os próprios mortos e priorizar o anúncio do reino. Isso significa que nenhum laço ou obrigação humana pode superar o chamado divino. O foco inabalável para quem queria se despedir da família, Jesus compara a aptidão para o reino a quem põe a mão no arado e olha para trás. Quem hesita ou se divide não é apto. Contexto espiritual: os dois tipos de mortos.
Jesus usa a palavra morto em dois sentidos. O primeiro refere-se ao corpo físico, o cadáver. O segundo refere-se aos espíritos apegados à matéria, alheios à graça divina ou sem ideais elevados, os espiritualmente mortos. Prioridade absoluta. O ensinamento mostra que cuidar da evolução da alma e da verdade espiritual está acima de desculpas sociais, tradições vazias ou adiantamentos indefinidos. O foco na vida real. A existência terrena é transitória. Quem já compreendeu a luz do Espírito deve caminhar para a frente, sem se prender ao peso da ignorância ou da estagnação daqueles que ainda escolhem viver apenas para a ilusão material. Significa que o despertar espiritual e o propósito divino são urgentes e não devem ser adiados por apego às coisas passageiras do mundo. Contexto da frase. Significa que o chamado de Deus tem urgência máxima e não deve ser adiado por prioridades ou desculpas mundanas. A urgência do reino. Jesus não estava mandando desrespeitar os falecidos. Ele usou um contraste para mostrar que as coisas espirituais são mais importantes que as obrigações comuns da vida terrena. O sentido de mortos. A palavra mortos aparece em dois sentidos. Os primeiros são os mortos espirituais, pessoas que vivem apenas para o mundo, alheias a Deus. Os segundos são os cadáveres físicos. O sentido cultural. Muitos estudiosos apontam que sepultar meu pai era uma expressão comum na época para indicar que a pessoa queria esperar os pais envelhecerem e morrerem, ou cuidar de heranças antes de assumir um compromisso sério. O homem usava isso como desculpa para adiar a decisão de seguir a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gratidão, amado Deus. O que Jesus quis dizer com deixa os mortos sepultar seus mortos? Essa passagem que aparece em Lucas 9, 51 a 62 é bem curiosa e certamente chama a atenção de muitos. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Lucas 9, 59 a 60. Antes de seguir a Jesus, o homem fez um pedido que parece ser legítimo, que cumpre ao mandamento de honrar pai e mãe. Êxodo 20, versículo 12. Deuteronômio 5, versículo 16. Contudo, a resposta de Jesus parece ser ríspida, insensível e talvez até desrespeitosa. Mas antes de tirar qualquer conclusão, é necessário analisar o texto com cuidado e com muita atenção. Nesse texto, é evidente que Jesus não está querendo ensinar como é o mundo dos mortos, mas aquele dos vivos, daqueles que o seguem ou que pelo menos assim dizem querer fazer. Para responder a essa questão, é importante fazer uso da arqueologia.
que é uma das ciências que pode ajudar a esclarecer esse texto e contexto cultural. Olhando com as lentes da cultura ocidental, dá-se a impressão que o pai desse homem estava morto, seu corpo em um velório, e que ele estaria pedindo apenas algumas horas a Cristo para que pudesse seguir a cerimônia fúnebre e logo em seguida partir com o Senhor. Um pedido a princípio bastante justo para não ser atendido. As dificuldades desaparecem quando se compreende, através do resgate arqueológico, o que significa naquela época e também ainda hoje em alguns idiomas como o árabe e o siríaco. A expressão sepultar o meu pai, essa expressão trata-se de um idiomatismo que nem de longe indicava que seu pai havia morrido recentemente. Tanto o é que o episódio se dá caminho fora. Lucas 9, versículo 57. Se o pai do jovem tivesse morrido recentemente, o que estaria ele fazendo à beira da estrada junto com Jesus? Na verdade, essa expressão idiomática significava que o pai estava sadio e feliz, e que seu filho prometera sair de casa apenas depois que ele morresse. Além disso, segundo o costume oriental, quando o pai morria, o filho mais velho ficava encarregado do seu sepultamento, mas isso também não ocorria imediatamente após a sua morte. Primeiramente, o corpo era banhado, perfumado e envolvido no lençol para ser depositado numa gruta tumular, onde ficava deitado sobre uma cama de pedra por 1 ano ou mais, até que a carne houvesse completamente sido decomposta, restando apenas os ossos. Então, em tal dia, depois de 1 ano ou anos, o filho retirava a ossada de seu pai, colocando-a delicadamente num pequeno caixão de pedra, conhecido como ossuário, e somente aí tinha-se finalmente completado o sepultamento, isto é, vários meses ou anos após a morte do indivíduo. A figura 1 ilustra muito bem este cenário. Em Israel, dar um honroso sepultamento ao morto era considerado tanto um dever quanto um ato de bondade. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que tinha mais elevada prioridade sobre os demais serviços que requeriam atenção. A piedade filial obrigava um filho a atender a esse ato final de devoção, conforme Gênesis 25, versículo 9, 35, versículo 29, 49, versículo 28, 50, versículo 3, 50, versículo 13, 14, 26, Josué, capítulo 24, versículo 29 e 30. Não surpreende, pois, que esse homem solicitasse permissão para primeiro ir sepultar seu pai. Antes de seguir a Jesus, ele queria cuidar de seu pai até a sua morte. De acordo com Lopes, 2017, página 326, esse pedido seria uma espécie de atraso indefinido. Depois de sepultar o pai, então estaria pronto a segui-lo. Mas Jesus deixa claro que pregar o reino é a maior de todas as prioridades.
Nenhuma outra agenda pode se interpor entre o discípulo e a pregação do Evangelho do Reino. Com esse pano de fundo trazido dos estudos arqueológicos, o diálogo de Jesus com aquele jovem passa a ter outra dimensão. Esclarece-se a questão e torna o texto mais compreensível e agradável de se ler, ficando evidente que o homem estava arrumando uma desculpa para não seguir a Jesus naquele momento. Quantas pessoas estão fazendo isso ainda hoje? Quantos jovens estão postergando a sua decisão de entregar a sua vida a Cristo? O chamado de Jesus é urgente e para todos. É para hoje. Não entregue a Jesus as sobras. Se coloque inteiramente à sua disposição. Responda positivamente ao chamado como o profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Este resumo é de Erivelton Nunes. Lucas 9, versículo 57 a 60. Explicação na linha do Espiritismo. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, de 59 a 60. Que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas não podiam conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial e ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai, ensina o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Gratidão, amado Deus, por essa explicação.